Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, com todos nós. Uma alegria de novo, podermos estar juntos, podermos cultuar nosso Deus. E meu desejo é que esse tempo faça todo sentido para você, para a sua vida, para o seu coração, que a mensagem que nós vamos trazer possa tocar direto algum ponto sensível na sua vida e, como tem tocado na minha também, para que a gente possa ser constantemente trabalhados por Deus. Nosso culto sempre começa com um tempo de recado, lembrando as programações que nós temos aqui na nossa igreja, mas antes de tudo eu queria falar sobre esse ambiente que você está percebendo. O fundo não é o mesmo, talvez o som esteja um pouquinho diferente. Nós estamos tentando fazer algumas experiências para poder cada vez melhorar mais a nossa preparação do culto. Esse cenário que nós estamos preparando ainda não está pronto, nós vamos ainda acrescentar algumas coisas, alguns elementos, mas é tudo para contribuir para esse tempo de culto que nós temos. Já é difícil ficarmos longe, né? E o que a gente puder fazer para melhorar essa nossa transmissão, a gente espera que contribua, tá certo? Terça-feira agora, às 20 horas e 30 minutos, nós teremos o estudo bíblico. Vamos tratar o assunto do sermão. Se você percebeu, tem uma meia hora a mais, né? A gente costuma fazer às 20 horas. Mas aconteceu nessa última semana uma experiência às 20 horas e 30 minutos e foi bom para alguns irmãos, isso ajudou e não atrapalhou os outros que já participavam. Então, para essa semana aqui, como também para a gente poder experimentar, 20 horas e 30 da terça-feira. Na quinta-feira nós temos também um tempo de oração, também às 20h30. Prepare-se, deixe reservado na sua agenda esse momento. E aos domingos, não se esqueça, famílias, principalmente as famílias que têm crianças, nós temos um encontro com elas, uma história, uma pregação, uma mensagem direcionada na linguagem delas e para elas. É claro, os membros da família podem participar também. E para todas essas ocasiões, eu gostaria de incentivar que você compartilhasse o link que você tem recebido com um amigo, um parente, para que essas mensagens, para que toda essa experiência que nós temos de comunhão com Deus possa também chegar até as outras pessoas. E finalizando os recados, só lembrando que é a semana, né, dos aniversariantes. Quem fez aniversário foi o Helder e a Silvana, aniversário de casamento. Deus possa abençoar esse casal tão querido da nossa igreja. E nós estamos já preparando, irmãos, mais um novo estudo em módulo que vai começar na outra semana. Não terça-feira agora, mas na outra terça-feira. E o estudo vai ser baseado num texto do pastor John Piper, pastor que não é brasileiro, mas o texto dele está em português, que o título é Cristo e o Coronavírus. Esse texto até já circulou pelo nosso grupo, mas vamos aproveitar pelo momento que nós estamos vivendo esse material e aprofundar um pouco mais a respeito desse assunto. A ligação, Deus e o mal, Deus e a pandemia, ou seja, o que justamente está acontecendo nesses dias. Irmãos, eu espero que então possamos de fato nos entregarmos nesse momento a Deus em culto a Ele. Eu sei que tem muita coisa que acontece, principalmente porque nós estamos em casa, acesso a muitas distrações facilmente. Mas eu peço a você, reserve esses momentos para viver de forma intensa e dedicada a Deus. Você e sua família. Queria convidar para uma oração. Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Deus, muito obrigado pelo tempo de culto, obrigado pela semana que passou, também agradecemos a nossa vida e a salvação que temos em Cristo. Que o Senhor possa, Senhor, se agradar de toda essa expressão nossa de louvor, de adoração, de clamor, de súplica, que o Senhor possa atender também as nossas necessidades e que pedimos que o Senhor possa trabalhar nossas vidas. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Deus abençoe. Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo, seminarista aqui da nossa comunidade, e juntos celebraremos o nome do nosso Deus nessa noite. Quero convidar você a me acompanhar numa leitura bíblica no Salmo 131. A palavra de Deus diz: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes.
Não me envolvo com coisas grandiosas e nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora para sempre. Nesse momento eu quero convidá-los a colocar diante de Deus as suas inquietações, todos os seus dilemas e que você possa encontrar em Deus descanso e tranquilização para a sua alma. Que Deus nos abençoe nesse momento. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração. Dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração.
pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor eu sofrer, hoje pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Eu quero convidá-los a me acompanharem em oração para que Deus possa acalmar o nosso coração e falar de maneira profunda em nós através da mensagem que o pastor trará para a gente nesse momento. Vamos orar? Pai querido, graças te damos pelo privilégio de poder estar aqui na tua casa, Pai. De podermos refletir na tua palavra, de cantar canções e exaltar o teu nome, Senhor. Peço que nesse momento o Senhor fale de maneira profunda em nossos corações. Que o Senhor use o teu servo, Pai, para ser um instrumento do Senhor em nossas vidas. Que o teu Santo Espírito, Pai, inunde os nossos corações para a honra e glória do teu nome. Esta é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é o momento da mensagem. Quero convidar você que quer acompanhar com a sua Bíblia para abrir no livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler somente 2 versículos, versículo 7 e versículo 8. Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Texto que diz: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Fala para mim, o que essa pequena pausa causou em você? Eu fiz de propósito, não estou aqui meio perdido, não. É justamente para criar essa sensação que espero que tenha criado em você. O que está acontecendo? De repente parou, travou, foi minha internet, deu uma mexida no coração? Uma simples pausa, um pequeno silêncio, uma pequena espera, mexe com você? E quando a gente precisa esperar por anos, por semanas, por dias, o que acontece no nosso coração? Bom, a gente sabe que essa questão do homem lidar com o seu tempo é uma questão bastante complicada, bastante complexa. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco nesse sermão nessa noite. Trazendo para a sequência dos nossos verbos, a série de sermão Conjugando o Verbo Amar, hoje eu estou propondo que a gente conjugue o verbo, na verdade, uma locução, ser paciente. É uma expressão que faz bastante sentido para todo mundo, mas especialmente para o cristão. Como é que nós lidamos com o tempo, com as expectativas, com aquilo que nós desejamos que aconteça e não tenha acontecido? Dá para ser paciente? É claro que a gente vive numa sociedade que não contribui em nada para isso. Ela valoriza demasiadamente a velocidade. O tempo fica corrido o tempo todo, a todos os momentos, e tudo vira prioridade. Tudo tem que ser feito para ontem. Eu tenho certeza absoluta que você, essa semana aqui, já passou por várias experiências assim.
Está me faltando tempo. E olha que a gente está vivendo já no momento, né? Muita gente, é claro que não todos, no momento já de parada, de quarentena. Talvez você não esteja fazendo tudo o que fazia antes, mas tem muita gente que até está fazendo mais do que nos dias anteriores a essa pandemia. Mas e aí, o que a sociedade propõe? Sempre é alta velocidade, sempre é cobrança para que tudo seja feito muito rápido. A tecnologia, a cultura, tudo intensificou. Por exemplo, a velocidade da informação. Se a gente fosse fazer uma viagem histórica, quanto tempo demorava para uma notícia em um determinado local, uma região, até chegar a outra região? Se isso fosse uma distância entre países, poderia demorar dias. Quantas notícias eram levadas no lombo do jumento, no lombo dos animais? Poderia demorar semanas e caso até meses ou anos. Mas a tecnologia, eu não estou criticando, falando que tudo é ruim, tem muita coisa que contribui, mas só para a gente entender o cenário que nós estamos vivendo, a tecnologia mudou, a velocidade da informação está extremamente diferente do que era antigamente. Depois vieram as cartas, depois chegou o rádio, aí a televisão, agora a gente está na época da internet com a ultra velocidade e a gente pode acompanhar em tempo real alguma coisa que está acontecendo lá do outro lado do mundo. É tudo muito rápido. E a velocidade de se locomover? Como eu já citei aqui antigamente, no lombo de um animal. E agora a gente pode pegar qualquer veículo automotor ou então um avião e chegar em poucos dias ou poucas horas. Aquilo que a gente teria que fazer em semanas também. E a velocidade da fabricação das coisas? Você se lembra quando tudo era feito de forma artesanal, manual? Eu acho que você não se lembra assim por experiência própria. Nossa geração, nós que estamos aqui hoje, não pegamos de fato isso. É claro, algumas pessoas ainda trabalham manualmente, mas a linha de produção deixou tudo muito acelerado também. E a indústria não tem parada, é sempre cada vez mais e cada vez mais veloz. Ou seja, nós estamos nos dias dos gigabytes por segundo, dos quilômetros por hora, da alimentação muito rápida, do fast food, dos pré-moldados. Tudo tem que ser construído também de forma muito acelerada. Então, isso não contribui em nada para que a gente exercite a paciência. Não sabemos esperar. Mas vem esse texto de Tiago, capítulo 5, versículo 7. E insiste conosco que nós precisamos ter paciência. Portanto, irmãos, sejam pacientes. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Isso significa, sejam pacientes durante toda a sua vida. Sejam pacientes, o Senhor está voltando. Vejam, e agora ele faz uma comparação, como tem muitas coisas na vida que não tem como apressar mesmo, e a gente precisa esperar o tempo exato daquilo acontecer. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Vejam que não tem como um agricultor colocar uma semente e ficar apressando, vamos, dê fruto logo, germine, cresça. Eu preciso colher, eu preciso do dinheiro que você vai me produzir. Quer pensar em outros cenários? Tenta cozinhar um bolo em 30 segundos num forno a 500 graus Celsius. Tenho certeza que não vai dar certo. Tem muitas coisas nas nossas vidas que não tem como. A gente precisa esperar, precisa ter paciência. Pensando nessa questão do tempo, a Bíblia, ou a perspectiva bíblica da história, é uma das únicas que oferece para a gente uma noção de tempo com começo, meio e fim. Tem outras tradições que contam também a história do ser humano. Muitas delas não vão propor nenhum começo, não vão propor nenhum fim. Algumas até falam a respeito de uma história cíclica, que também nem teve começo e fim, mas simplesmente acontece. Na noção bíblica não, começo, meio e fim. Mas essa história linear, ela acontece sempre com propósito. Tem um porquê dela estar acontecendo assim. E o propósito é o reino de Deus. O reino de Deus acontecendo na história humana.
sendo alastrado, invadindo as nossas vidas. Isso tudo para trazer o ponto central da história, a cruz de Cristo, a redenção do ser humano, a nossa salvação. Deus tem o controle, o domínio absoluto da história. E Ele vem conduzindo e já conduziu até a chegada da crucificação de Cristo, da vinda dele, sua crucificação, sua ressurreição. E não é agora, depois que ele ressuscitou e voltou para os céus, Cristo, não é agora que Deus vai perder o controle, como ele nunca perdeu. Então, tudo o que está acontecendo também está sendo regido pela boa e poderosa mão de Deus. O grego tem duas expressões em relação ao tempo, que uma dá essa ideia de tempo linear, que acontece uma coisa em sequência da outra, que seria a expressão cronos, daí que a gente tira a palavra cronológico. E também tem a expressão kairos, que dá a ideia de um tempo, não necessariamente cronológico, mas um tempo oportuno. Era para acontecer exatamente naquele momento. Não estou dizendo que a história toda acontece com um determinismo absoluto de Deus, no sentido de que se hoje estou aqui até fazendo esses movimentos com as mãos, foi porque Deus determinou que isso acontecesse nesse momento da história. Não é isso. Existe uma interação nossa com essa história que Ele dirige. Sempre sob o controle dele. Mas Deus tem esse controle, então, do tempo cronológico e também do tempo kairos. Foi no tempo oportuno que Ele mandou Jesus Cristo chegar até a Terra. Foi no tempo exato que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E muitas coisas, conforme a condução de Deus, acontecem na nossa vida também nesse tempo kairos, o tempo oportuno. Tempo, normalmente, para as nossas vidas é o tempo cronológico. É difícil a gente pensar nessa outra expressão. E a gente tem dificuldade de lidar com passado, presente e futuro. A gente aproveita muito mal o tempo. Por exemplo, em relação ao passado, é muito comum a gente sofrer por causa dele. Sofrer com saudosismo, sofrer com depressões, com as histórias que nos marcaram e ainda essas dores do passado, elas se tornam sempre presentes. Mas já aconteceram. Tem como a gente trabalhar, tem como superar, tem como tratar essas feridas. E não viver o presente somente olhando pelo retrovisor. Tem também o futuro, que traz muita angústia muitas vezes. Tem gente sofrendo porque está sempre à espera do amanhã e não consegue viver hoje. Está sempre na expectativa de uma resposta que precisa chegar e não chega. E a cabeça, ao invés de estar vivendo o momento, está sempre direcionada para o futuro. E aqueles que tentam viver os dias e o momento atual são bombardeados por tudo isso que eu já falei anteriormente. A sociedade, a cultura que não colabora para que a gente viva de forma intensa, de forma saudável, esse momento, que é o momento que nós estamos aqui. Que, na verdade, irmãos, é só isso que nós temos de tempo. Passado já foi, futuro ainda não veio. O tempo sempre é o presente para nós. Veja como Deus vem trabalhando no seu povo para que ele consiga aprender essa questão da paciência, da espera, a espera pelo momento exato das coisas acontecerem na história. Abraão tinha a promessa de ter um filho, mas demorou muito tempo para esse filho chegar, 1 século. Moisés também é marcado na sua história por épocas ou ciclos de 40 anos. 40 anos que ele ficou afastado do Egito, 40 anos caminhando pelo deserto. Irmãos, são 40 anos. Em relação ao anúncio do Messias, que desde a criação já se dizia que o Messias chegaria, o Salvador chegaria. Quantos anos foram necessários até que de fato Jesus pisasse essa terra? E o período entre o Velho Testamento e o Novo Testamento?
Das últimas páginas do Velho Testamento até quando se inaugura de novo com a chegada de Jesus, temos ali cerca de 400 anos. Só esse período a gente já pode ter uma ideia de quanto tempo pessoal os irmãos nossos em Cristo do Velho Testamento estavam nessa expectativa, nesse aguardar de acontecer algo. Nosso desafio hoje também é a paciência, a espera, conseguir ficar tranquilos em relação à volta do Senhor. Quando é que Ele vai voltar? Quando é que tudo isso aqui vai ter um fim? Quando os problemas vão terminar? Quando eu não vou ter mais lágrima nos olhos, nem sofrimento no coração? Quando as coisas vão ser restauradas? Isso só vai acontecer com a volta do Senhor. Nós precisamos viver essa vida nessa expectativa assim, Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós queremos que Ele volte. A gente só não pode perder a paciência e começar a sofrer nessa espera. Vocês se lembram dos discípulos questionando Jesus? Assim que Ele já tinha ressuscitado, estava voltando aos céus, e os discípulos já, de forma afoita, Senhor, quando o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Quando vai se dar a sua vinda e tudo isso aqui vai acabar? Jesus sabe, Deus sabe, o Espírito Santo sabe o dia e a hora exata. E o que nós temos que fazer? Continuar a nossa jornada aqui, mesmo com os desafios que ela nos propõe. Irmãos, a gente não pode conduzir nossa vida somente esperando os resultados finais. Precisamos ter noção de todo um processo que está acontecendo conosco. Sabe aquela imagem da gente colocar uma carne para marinar dentro do molho? Porque sabe que depois, essa carne bem preparada, bem temperada, depois de um tempo de espera, a gente pode cozinhar aquele prato e vai poder saborear esse prato com muito mais prazer. Na nossa vida, muitas vezes, a gente tem que parar e fazer esse tipo de reflexão. O que está acontecendo? O que Deus está permitindo? Quais são os pontos importantes nesse momento da minha vida que eu preciso prestar atenção? E aí que eu já queria deixar alguns desafios para nós. O texto bíblico fala no versículo 8 a respeito de fortalecer o coração. Nós precisamos trabalhar, fazer alguns exercícios, sim. E o coração, biblicamente, é uma metáfora muito forte que compreende várias questões internas do ser humano, questões sentimentais, espirituais, questões psicológicas. Nós temos que trabalhar nossas vidas, temos que trabalhar nosso interior e entender que Deus está conduzindo a história. E nunca ficar só nessa expectativa do amanhã. Também não ficar nesse sofrimento a respeito do passado. Viver de forma intensa o hoje. Qual o tempo que você está vivendo? Qual o tempo que nós estamos vivendo? O que o Senhor está fazendo nesse período de epidemia, de pandemia? O que Deus está fazendo, está propondo para nós nesse tempo de quarentena? O que Deus está propondo para a humanidade até? Esse tempo, então, seria um tempo certo para quê? Eu não tenho resposta final, definitiva. Eu estou propondo perguntas para que cada um de nós possamos fazer as nossas reflexões e aplicar isso nas nossas vidas. O que é que será que Deus está fazendo através de mim, através de você, nesse período da história? Estou inteiramente à disposição dele para que ele use a minha vida nessa condução da história que ele tem feito, essa história que ele está trazendo à tona cada vez mais o reino, que é o reino dele, e nos chama a participar disso. Qual é a sua? Qual é a minha participação? Qual é a nossa disposição para contribuir, para colaborar, para ir junto com Deus e nunca contra, nunca atrapalhar?
Paciência. Espere. Não tente apressar. Um dia de cada vez, um momento de cada vez, e cada momento que seja um momento intenso, de vida que a gente presta atenção naquilo que está acontecendo. Sejamos pacientes, porque o tempo é curto. Logo o Senhor volta. Se nós não tivermos o privilégio de ver, de participar da volta do Senhor, nós seremos levados aqui por causa da morte. E todos que morrem, na beira do caixão, a gente sempre acaba falando, mas foi tão curta a vida, né? Como a vida passou rápido. Então vive, irmãos. Viva de forma intensa o hoje, o presente que Deus te deu. Deus possa abençoar, nos ajudar a trabalharmos essa questão da paciência, porque isso gera vida e não morte. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela palavra que nos traz um grande desafio. A sociedade não colabora, a gente quer fazer tudo às pressas, sempre para ontem, nunca para amanhã. E, ó Deus, em vários momentos da história, o Senhor mostrou que era necessário fazer uma pausa, uma parada. E isso tem acontecido conosco também. Até de forma forçada, nós estamos vivendo essa quarentena. Algumas pessoas ainda estão num ritmo muito acelerado. Até atrapalhou. Mas eu peço a Deus, pelas nossas vidas, que o Senhor nos ajude a fazermos as reflexões necessárias para entendermos e para vivermos de forma mais íntegra, de forma mais saudável, esse momento histórico que está acontecendo. Que seja o momento oportuno para o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Possamos exercitar, então, a paciência, esperar os frutos que o Senhor tem preparado para nós colhermos. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Nós vamos seguir, irmãos, com uma música daquelas antigas e muito boas. Essa paz que eu sinto em minha alma só é possível porque Cristo dá. Não é porque eu olho as circunstâncias. Pense um pouco, reflita, faça também uma oração usando a letra dessa música. Se não tem sido uma realidade para você sentir a paz de Cristo no meio do caos, vamos conversar sobre isso. Vamos orar juntos. É o convite que eu deixo. Em nome de Jesus.
Não olho as circunstâncias, eu olho o amor de Deus. Eu não me guio pelas vistas. Por isso eu consigo estar alegre. Tem sido assim para você também? Tem conseguido viver de forma paciente os dias conturbados? Eu espero que sim. Nós estamos terminando o nosso culto, espero que a palavra tenha falado, tenha chegado ao seu coração, tenha promovido algumas reflexões. Isso aconteceu comigo. Também vivo essa tensão de produção de tempo, não é diferente para nenhum de nós. Mas que Deus tenha trabalhado de forma profunda e que essa semana você consiga viver experiências onde você vai detectar quando você está sendo direcionado a viver uma vida sem prestar atenção em nada. Ou prestando muita atenção no passado ou no futuro e não vivendo o presente. E vive intensamente aquele momento que você está ganhando de presente de Deus. Nossa oração final, então. Pai, obrigado. Obrigado por tudo que nós vivemos aqui. Obrigado pelas casas que foram abertas para receber a palavra do Senhor nessa noite. Obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor que foi exposta, que nos traz esse desafio. Nos acompanhe durante essa semana e por toda a nossa vida. Nós estamos, sim, sempre na expectativa da volta do nosso Senhor. Mas até Ele voltar, nós possamos viver de forma bonita o presente que o Senhor nos dá. A vida que o Senhor nos dá. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que também é o amor de Deus o Pai, as ternas consolações do Espírito Santo, acompanhem vocês não somente hoje, mas para todo e todo sempre. Amém. Amém.